E vamos lá, falar do esporte aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Quem está chegando agora, seja bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui com as principais notícias do futebol pernambucano, falando e projetando essa rodada de fim de semana. 2 pontos apenas somados até agora no Brasileirão. O time rubro-negro mira a recuperação diante do Ceará lá no Castelão amanhã, viu? Último colocado com apenas 2 pontos conquistados. Único time que ainda não venceu no Brasileirão. A situação do esporte é crítica. Os rubro-negros reconhecem. Mas amanhã tem duelo no Castelão contra o Ceará. Chegou a hora da virada. É muito ruim. A verdade é essa, não tem como nem esconder, porque a tabela mostra isso. Os resultados nos últimos jogos mostram isso. E para reverter basta a união do grupo, a força do grupo. Tivemos agora uma semana cheia com o Antônio, o novo treinador, e a gente tem que mudar nossa mentalidade no jogo, nos treinos, e é isso, para você mudar o momento, com muito trabalho, muita dedicação e obviamente com a ajuda do nosso torcedor. A semana foi cheia de preparação para encarar o vovô na capital cearense. Um tempinho a mais para Antônio Oliveira implementar o seu novo trabalho no Leão da Ilha. Em termos de dedicação, empenho nos treinamentos, isso nunca faltou, nem qualidade, não é isso. Eu acho que é mais questão mental. Quando você perde jogos até que a gente fez alguns jogos bons e acabou não vencendo do jogo, obviamente que a sua motivação, a sua confiança baixa. Isso é algo natural. Não só no futebol, mas acho que em qualquer esporte, isso é do ser humano. E obviamente com a chegada do Antônio a energia sobe, porque é natural quando tem uma mudança de comando. O Antônio para o jogo do Cruzeiro teve apenas 2 dias de trabalho, então obviamente não conseguiu implementar a sua metodologia, porque é pouquíssimo tempo, e eu repetiria isso mesmo se a gente tivesse vencido o jogo. Mas agora com uma semana cheia já deu para mostrar. Claro que ainda não é o ideal, precisa de mais tempo, isso é normal. Mas acho que todo mundo é inteligente o suficiente para saber o que tem que ser feito, para saber entender e saber o que o treinador está pedindo. Será que deram as dicas para o Antônio Oliveira esta semana? Porque aparentemente não passaram as dicas para ele sobre o desempenho do time para o jogo de estreia, né? Que ele chegou há pouco tempo, 2 dias apenas e tal, mas agora teve uma semana, está tendo essa semana aí de trabalho para o segundo jogo e a gente fica na expectativa, né? O que será que vai fazer o Antônio Oliveira amanhã? Quais são as novidades? O Lucas Lima está de volta, já cumpriu suspensão. Será que vai ser titular? Bom, a gente acha que vai ter que esperar um pouquinho mais. Estamos de volta aqui, o Jogo Aberto Pernambuco, parte final já do programa desta sexta-feira. Vamos às movimentações na Ilha do Retiro que não param. Vamos saber outros detalhes. Depois de dispensar, né? Essa é a palavra. 4 jogadores, o clube negocia a vinda de um dirigente profissional. O esporte segue em busca de um novo coordenador técnico para o clube. A ideia do Leão é trazer um profissional com vivência no campo. Por isso, alguns ex-atletas foram procurados. Nomes como dos ex-jogadores Paulinho e Paulo André foram cogitados na Ilha do Retiro. Ídolo do Corinthians, Paulinho vai seguir na equipe do Mirassol. Já Paulo André foi zagueiro de Cruzeiro, Corinthians e também Atlético Paranaense. No Furacão, também foi gestor de futebol. Atuou também na Espanha, na equipe do Valladolid, na gestão de Ronaldo Fenômeno. A chegada de um profissional para comandar o futebol é uma iniciativa do presidente Yuri Romão. Lembrando que o esporte já anunciou Thiago Gasparino, ex-Santos, para novo executivo do clube. Já Guilherme Falcão deve continuar no Leão da Ilha, atuando mais nos bastidores do clube. Falcão vem sendo alvo de muitas críticas após o início do Brasileirão, bastante negativo para o esporte. O Leão ainda não venceu na competição nacional, é o último colocado com apenas 2 pontos conquistados. E até agora a providência do esporte foi, além desses 4 jogadores que estão fora dos planos, foi tirar o André Figueiredo, né, que era uma espécie de diretor
remunerado, profissional, mas mantém a estrutura por enquanto, apesar do presidente Yuri Romão ter falado que a ideia é extinguir o cargo de vice-presidente de futebol. Aquele abnegado, aquele que não é profissional, que não é remunerado, mas por enquanto tudo continua do jeito que está. Paulo de Tarso está aqui agora para informações do esporte, para atualizações, porque amanhã tem uma pedreira, mais uma, né, Paulo? Toda rodada é assim, é um jogo difícil atrás do outro. Exatamente, Rembrandt. Amanhã tem um clássico para o esporte enfrentar, que é o Ceará atuando na capital cearense. E o Vovô, que faz uma campanha muito boa na competição nacional, vem inclusive de empate no Allianz Parque com o Santos, a equipe do Léo Condé, que primeiramente pensa em escapar do rebaixamento, depois tentando algo melhor na competição. Palavras do técnico Léo Condé, que esteve na campanha do acesso da B para A do Campeonato Brasileiro no ano passado. O Léo Condé, que tem vários acessos no futebol nacional. O esporte, hoje pela manhã, encerrou preparação para o jogo diante do Vovô. O técnico Antônio Oliveira não tem a equipe ainda divulgada, mas temos aqui uma ideia do que pode ser o esporte para o jogo de amanhã. A princípio, o atacante Gonçalo Paciência segue vetado pelo departamento médico com dores no músculo do quadril. O departamento médico não se pronunciou ainda, mas isso deve acontecer até amanhã, quando o esporte divulgar a escalação para o jogo. Sempre há esse boletim médico mais atualizado. Então, talvez o técnico Antônio Oliveira atue amanhã com uma escalação mais precavida, talvez 3 zagueiros. Ele gosta desse sistema tático adotado, por exemplo, na passagem dele pelo Cuiabá. Pode incluir mais um jogador no meio-campo. Lembrando que Lucas Lima volta ao time após cumprir suspensão automática. Então, talvez o esporte atue num 3-5-2 ou num 4-4-2 com 3 atletas de mais marcação no meio-campo, soltando um pouquinho mais o Lucas Lima. E no ataque, Barleta com o Pablo é uma composição possível para o jogo contra o Ceará. O esporte que pega o Vovô na capital cearense, depois volta para casa e recebe o Internacional, visita o Mirassol no Campus Maia, vai ser um domingo, 11 da manhã, inclusive esse jogo, depois encerra esse ciclo antes do Mundial contra o Flamengo na Ilha do Retiro, ou até não enfrenta o Mengão, porque esse jogo está em aberto na tabela do Brasileirão. O Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes e talvez não enfrente o esporte aqui no Recife antes da parada. Então fica essa dúvida para saber se o esporte enfrenta até o Mirassol e para, ou se vai enfrentar também, Rembrandt, o Flamengo aqui na capital pernambucana. Rembrandt. Valeu, Paulo de Tarso. O Flamengo está com atenções voltadas aí também para Libertadores, né, para o Mundial de Clubes, então muito provavelmente esse jogo seja adiado. Fique para depois do Mundial de Clubes. Muito obrigado, Paulo de Tarso. Ótima tarde aí para você, nossa equipe, trazendo aqui as informações para a gente. Vamos aqui no palpitômetro, agora para o jogo do esporte contra o Ceará. Eu quero ver como é que vem Mário Júnior. Opa, que é isso aqui? Tá escondido, Mário? Tá atrás do muro? Eu não quero nem ver. Tá atrás do muro, Mário Júnior? Tem o Leão por trás aqui de Mário por trás do muro. Tô fora. A bandeirinha ali, não aguento mais. Help, help. Quero nem ver, tô fora, SOS. Que é isso, Mário Júnior? Duda perguntou o que é help. Socorro, Duda. É socorro. Que falta de esperança, de confiança, Mário Júnior. É porque o negócio tá muito feio, né? E o placar de 5-1, Mário Júnior? O Ceará, ele não é favorito. Não? Ele é super, hiper, mega favorito. Já vamos ter umas 30 mil pessoas lá, não, no Castelão? Com certeza, com certeza. Até ontem já tinham sido vendidos mais 25, de 25 mil. Mais de 25 mil, né? Mais de 25 mil. 5-1 é o palpite de Mário Júnior, que tá com medo ali atrás do muro. Zé do Carmo 2-2, Rafael Araújo 0-0, Rembrandt 1-1, Erilson Gouveia, esse aí esbanjando confiança, 2-1 Esporte, Duda Vasconcelos 1-1, Duda também não acredita, Rinaldo Cavalcante 3-1 Esporte, Ramon 2-1 Ceará, Ramon 2-2 pro jogo Ceará Esporte é o palpite de Gabi Mendes, Paulo de Tarso 2-0 para o Ceará. A conferir, né, galera? A conferir. Aqui,
José do Carmo, também conhecido por Zé do Carmo, mais uma vez aqui pelo corredor Mário Júnior. Fica aquela conversa lá, ele, Duda, um joga para o outro joga para um. Você sabe que essa de José do Carmo foi um torneio que nós ganhamos lá na Espanha. Sim. E o alto-falante me disse, José do Carmo, e eu fiz que não ouvi. Aí eu gostei demais. Aí, José do Carmo, aí que passa, homem de Deus. Que passa, homem de Deus. Muito Esse bom. é o grande Zé. Zé, Ceará Esporte amanhã no Castelão, hein? Que bomba, hein? Rembrandt, assim, é rivalidade, não é? O time do Ceará está organizadíssimo, isso não tem a dúvida nenhuma. Tem seu favoritismo por jogar dentro de casa? Tem. Mas só que existe a rivalidade, não é? Das duas equipes que já diversas vezes já decidiram Copa do Nordeste. 16 o Sport foi campeão em cima do Ceará. Exatamente. E 23 o Ceará foi campeão em cima do Sport. Exatamente. Só que o Sport, os jogadores, eles têm consciência, exatamente, o Pablo deixou isso bem claro, tem consciência de que você tem que mudar a sua maneira de atuar também, não é? Fazendo algo mais. Esse algo mais é disposição, é raça, é respeito à camisa, entendeu? É respeito ao treinador que está na beira do campo, começando um trabalho dificílimo, não é? Que é a manutenção da Série A. Então você tem que saber de que o simples, não é? É pouco para você fazer hoje no esporte. Você tem que fazer um algo mais. E esse algo mais é você fazer com que o casar, não é? Ele venha a ter participação direta. Mesmo longe de casa, Mesmo longe fora de casa. né, Zé? Tem sempre torcedores lá que você tem que saber respeitar aquele espaço do torcedor. Então tá aí um momento que o esporte pode começar essa reviravolta. Maravilha, Zé. Seus compromissos do fim de semana já estão todos acertados, né? Sem my problem. No my problem. Como é que era lá na Espanha, no alto-falante? José do Carmo. José do Aí Carmo. os caras dizem, ô Zé, vai lá, tu que tá te chamando. E eu na minha fiquei esperando. Gostei tanto que eu... Eu falei pra Eurico Miranda, doutor, a partir de hoje eu quero ser chamado de José do Carmo. José do Carmo, talvez nem dê um bicho pra tu.